Os ex-presidentes da República participam de um seminário sobre democracia e governabilidade e aproveitam, é claro, para criticar as falas do presidente da República, os ataques que ele tem feito, principalmente ao STF. Vamos ver, pode rodar. Ex-presidentes da República, ministros do Supremo Tribunal Federal e cientistas políticos defenderam fortemente durante um evento em São Paulo, na última sexta-feira, o Estado democrático de direito e o sistema eleitoral brasileiro. O encontro, transmitido pela internet, foi no INSPER, Faculdade e Centro de Pesquisas, na capital paulista. O seminário foi marcado pelo debate sobre medidas para melhorar a governabilidade do país. Foram várias sugestões e algumas opiniões em comum, entre elas o consenso de que é preciso trabalhar para evitar desgastes entre as instituições. O ex-presidente Michel Temer criticou os ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal e ao sistema eleitoral brasileiro e reafirmou a necessidade do compromisso com a democracia. Isso não pode acontecer. E fora parte as críticas que se possam fazer sob o ângulo até pessoal, né? Porque, na verdade, eu também disse na minha fala que as autoridades constituídas são autoridades secundárias. Então, as autoridades secundárias, desde o presidente da República até todos os demais, têm que obedecer o que a soberania popular expressou por meio da Constituição. Portanto, são todos escravos da Constituição. Não pode haver um ataque dessa natureza, porque, a meu ver, como disse o presidente, há uma irregularidade legal, né? Inconstitucional. Também participaram do seminário 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, o decano Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Gilmar Mendes ressaltou que o Brasil escolheu, de maneira legítima, o modelo democrático constitucional, com poderes harmônicos e independentes. E, mais uma vez, aproveitou o momento para rebater as falácias do presidente Jair Bolsonaro de que o STF teria impedido o governo federal de agir na pandemia. Somos acusados de tumultuarmos a governança e a governabilidade. Um dos temas que sempre voltou nesta questão, e de quando em vez volta com uma certa retumbância e retórica política, é de que o Supremo impediu o Executivo Federal de atuar na pandemia. Todos sabem, as pedras sabem, que isso não corresponde à realidade. O que acontece? O SUS, que é uma boa engenharia institucional da Constituição de 88 e que se provou bastante exitosa, ele é um modelo tripartite, em que entram União, Estados e municípios. E o que o Supremo fez diante da crise e diante da insistência, muitas vezes, do Executivo Federal de não participar deste processo? O Supremo reconheceu que estados e municípios poderiam tomar medidas de proteção à saúde, inclusive no que concerne ao isolamento social. Portanto, se o Executivo Federal determinasse a abertura de determinadas atividades ou a liberação de determinadas atividades, o que dizia o Supremo, ou que disse o Supremo? Que os estados e municípios tinham competência para cuidar do tema no seu âmbito. E por quê? Porque eles eram os gestores das unidades hospitalares no seu âmbito. Eles que cuidavam dos hospitais, eles que cuidavam das enfermarias. Era só por isso. Quer dizer, de fato, a União deveria ter participado desse processo. E se nós olharmos a participação do tribunal, por exemplo, um acórdão da relatoria do ministro Lewandowski. Se o sistema é tripartite, como ele disse, e o que eles fizeram foi simplesmente dizer que os municípios, estados e municípios, tinham autonomia para cuidar do momento da pandemia, eles não retiraram o poder da presidência da República. E outra coisa, chegou-se a uma altura, e é isso que às vezes a gente não entende nesse país, quando o governo federal ficou impedido de atuar na pandemia relacionada aos municípios e estados, e agora a CPI
totalmente ao contrário, que é apurar o governo federal, esquecendo estados e municípios. Não é um negócio da gente ficar questionando, Zezinho? Olha, Edivaldo, eu discordo de você. Nunca se tirou a autonomia, mas respeito à opinião. Opinião é opinião, mas fatos são fatos. Nunca se tirou. Na verdade, naquele momento, quando o presidente queria fazer algumas medidas, o presidente o tempo todo ficou jogando, tiraram minha autonomia. E quando, na verdade, nunca se tirou a autonomia do presidente. Agora, o que deveria ter era um gabinete central do governo federal, dos estados e municípios, coisa que não houve no enfrentamento à pandemia. Então, aí essa de ficar, tiraram, a militância fala que tiraram a autonomia. Nunca tirou, Edivaldo. Me perdoe você, que eu sei que você... O que se tirou foi o seguinte, é tripartite, é dos três. E quando um disse, não, que esse fecha tudo, que tirou a autonomia, ali para mim foi mais um discurso político, como ele tem até hoje. O discurso é o mesmo, a radiola e o disco, ele não vira, é a mesma coisa. Olha, tiraram a autonomia, fecharam, churrasquinho de gato, é o discurso que o presidente faz o tempo todo, mas nunca se tirou a autonomia. Paulo Cavalcante, você também acha que não tiraram a autonomia do governo federal? Eu acho graça, né? Porque a narrativa desse pessoal aí ela muda. Se você pegasse, por exemplo, essa mesma época, o ano passado, né, nós estávamos em plena pandemia, coisa começando, todo mundo estava falando, não deixando o Bolsonaro trabalhar. Qualquer coisa que o Bolsonaro fazia, travava. Ele dava uma ordem, daqui a pouco o STF travava. Os governadores dizendo, é nós que vamos fazer e tal. E ele começou a liberar dinheiro, né, porque a situação estava muito difícil, liberar o auxílio emergencial, liberar as ajudas para comprar respiradores, para comprar os testes, né? Tantos testes que alguns nem foram usados. Agora você veja bem, ele não teve autonomia nenhuma, agora já mudou a narrativa. É a mesma coisa a CPI do circo, que me perdoe todos que trabalham em circo, né? Olha, é a mesma coisa. Outrora, quando começou, olha, tem que comprar vacina de qualquer jeito, não precisa de negócio de nota fiscal, não. Compra primeiro e depois vê como vai pagar. O negócio é a vacina boa, é a vacina no braço. Bom, agora já mudaram a narrativa completamente. Não, onde já se viu, não podia ter passado, como é que passou isso? Gente do céu, aonde vamos chegar?